Pergunta rápida. Você acha que sabe tudo sobre seu próprio corpo? Tem certeza? Bem, e quanto ao fato de que 25% dos ossos de um adulto ficam nos pés? Ou que as papilas gustativas não são realmente aquelas protuberâncias na sua língua? Bem, prepare-se para abrir os seus olhos. Ai, não! Nós não vamos abrir os olhos de ninguém. Não fazemos cirurgias aqui no Incrível. Bem, talvez em um vídeo no futuro. De qualquer forma, aqui vamos nós com um monte de robôs de fundo biológico para confundir seu cérebro. Seu estômago recebe um novo revestimento a cada 3 ou 4 dias. Dessa forma, seu corpo evita que o estômago digira a si mesmo. Seu cérebro contém mais de 86 bilhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa galáxia Via Láctea. A propósito, se você decidisse contar todas aquelas numerosas células nervosas no cérebro, levaria até 3.000 anos. Melhor começar logo. Suas unhas crescem mais rápido na mão dominante. Em outras palavras, se você escreve com a mão direita, tem que aparar as unhas dessa mão com mais frequência. Suas unhas também crescem mais rápido no verão e durante o dia. Quando o cérebro envia mensagens para diferentes partes do corpo, os sinais viajam ao longo dos nervos a uma velocidade de até 430 km por hora. Isso é muito mais rápido que um carro esportivo. As pessoas passam mais de 4 anos de suas vidas comendo. Uau! O serviço do restaurante é tão demorado? Ei, é brincadeira. Os músculos mais rápidos do corpo humano são aqueles que fazem seus olhos piscar. A velocidade de contração deles é de um piscar de olhos em menos de 1/100º de segundo. Em um dia, você pode piscar mais de 15.000 vezes. Ao longo da vida, uma pessoa processa em média mais de 45 toneladas de comida. Isso é mais do que o peso de 7 elefantes juntos. E como você come um elefante? Sim, uma mordida de cada vez. Se alguém decidisse desenrolar o DNA humano, a coisa toda se estenderia por 16 bilhões de quilômetros, o que é 40.000 vezes mais que a distância entre a Terra e a Lua. Se você não tem insônia, provavelmente passará cerca de 1/3 da vida dormindo. Mas há criaturas que dormem ainda mais. Por exemplo, para um cachorro, este tempo é de 44% da vida e para uma python, 75%. Durante apenas um dia, todo o sangue do seu corpo viaja a mais de 19.000 quilômetros. Isso é metade da distância ao redor da Terra. Seu esqueleto se renovará completamente em 10 anos. E sim, sem cirurgia. Um adulto usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. E não me diga que eu não me exercito o suficiente. A cada minuto, seu corpo perde mais de 3.000 células epiteliais. São quase 200.000 células da pele por hora e mais de 4 quilos por ano. Ei, é a dieta de emagrecimento de perda das células epiteliais. Mas não se preocupe, você ainda tem cerca de 300 milhões de células epiteliais a qualquer momento. Além disso, sua pele se renova completamente a cada 28 a 30 dias. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Um pedaço de apenas 25% do peso original do fígado pode voltar ao seu tamanho normal. As células da pele criam muita poeira não só debaixo da sua cama, mas também na atmosfera da Terra. Se alguém coletasse todas as células epiteliais descamadas flutuando pelo ar, essa poeira pesaria até 1 bilhão de toneladas. Isso é 150 vezes o peso da Grande Pirâmide de Gizé. Que tal essa comparação? Você não conseguirá ver suas papilas gustativas a olho nu, porque elas são muito pequenas. As pequenas protuberâncias que a maioria das pessoas tomam como papilas gustativas são chamadas de papilae. As papilas gustativas de verdade ficam no topo dessas projeções, parecidas com pelos. A propósito, as papilas gustativas também têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais de 10 a 14 dias. Então, elas saboreiam bem pouco da vida. Uma pessoa tem, em média, mais de 100.000 fios de cabelo na cabeça. E como esse cabelo cresce cerca de 15 centímetros por ano, ele terá mais de 12 metros ao longo da vida. Algumas pessoas podem ouvir seus globos oculares se movendo dentro das órbitas oculares. Isso não deve ser divertido. Ao contrário de outras partes do seu corpo, suas orelhas e nariz nunca param de crescer. Sua pele enruga se você ficar na água por muito tempo, mas não porque ela absorve água. Quando o seu corpo está molhado, os dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma melhor aderência. Você sabe, assim como quando as bandas de rodagem dos pneus do seu carro aderem melhor à estrada quando são novos. Seus olhos são um instrumento incrível. Eles podem distinguir entre 10 milhões de cores diferentes. Seu cérebro usa mais de 20% da energia do seu corpo mesmo quando você está descansando. Quando está dormindo, ele ainda consome quase tanta energia quanto quando você está acordado. Ele também queima cerca de 330 calorias por dia. Uma pessoa adulta tem cerca de 25% de todos os seus ossos nos pés. A maioria deles é pequenina, mas fundamental. Se esses ossos ficarem desalinhados, o resto do corpo também ficará. Você respira cerca de 20.000 vezes por dia. Tente não parar. Na verdade, estabeleci um recorde pessoal hoje por dias consecutivos respirando e pretendo superá-lo amanhã.
Os ossos humanos são um verdadeiro paradoxo. São quase 5 vezes mais fortes que uma barra de aço com a mesma largura, mas podem fraturar com impacto e são bastante frágeis. Os dedos não têm músculos para fazê-los se mover. Todos os músculos que movem as articulações dos dedos estão localizados no antebraço e na palma da mão. Seu corpo contém mais de 37 trilhões de células. A Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes. Isso significa que existem mais de 5.000 vezes mais células no seu corpo do que pessoas no nosso planeta. Certamente depende do seu estilo de vida e do quanto você se move, mas uma pessoa caminhará em média até 180 mil quilômetros na vida, o que é metade da distância da Terra até a Lua, ou mais de 4 vezes maior que a distância ao redor do nosso planeta. Se uma pessoa tem anosmia, também chamada de cegueira do olfato, ela não consegue distinguir e detectar cheiros, mas ela ainda pode ser mal cheirosa. Desculpe. Você começa a sentir sede quando a perda de água é de 1% do seu peso corporal. Com mais de 5%, você pode até desmaiar. A perda de água, que é maior que 10% do peso corporal, e a desidratação podem acabar com uma pessoa. Entende o que quero dizer? O músculo mais forte em seu corpo com base em seu peso é o músculo da mandíbula. Sim, o meu está muito desenvolvido. A qualquer momento, 50 mil células no seu corpo estão sendo substituídas por novas. Cara, isso até parece com uma empresa onde eu trabalhava. No final da vida, uma pessoa pode lembrar em média de até 150 trilhões de informações, exceto onde ela deixou a chave do carro. Mesmo que as impressões digitais estejam muito danificadas, elas ainda se regeneram com o seu desenho original. Seu espirro mais forte pode viajar a uma velocidade de mais de 160 km por hora, quase tão rápido quanto um paraquedista em queda livre. Uma pessoa tem, em média, cerca de 250 pelos em cada sobrancelha. Esses pelos são completamente substituídos a cada 4 meses. A capacidade de memória do cérebro é equivalente a cerca de 4 terabytes em um disco rígido, o que equivale a mais de 8 milhões de fotos. As pessoas são as únicas criaturas vivas que podem naturalmente dormir de costas. Até os macacos costumam dormir sentados, apoiados em alguma coisa. Seu osso mais longo é o fêmur, e o menor fica na orelha, e ele é mais curto que um grão de arroz. O maior órgão do seu corpo é a sua pele. Apesar de ser fina, ela pesa surpreendentemente de 4 a 5 quilos. Esse é o peso de um gato doméstico saudável e bem alimentado. Seu crânio pode parecer uma peça só, mas na verdade ele consiste em 29 ossos diferentes. A única parte do seu corpo que não pode se regenerar são os dentes. As pessoas destras tendem a mastigar a maior parte dos alimentos no lado direito da boca, enquanto os canhotos optam pelo outro lado. De todas as pessoas que conseguem mexer as orelhas, apenas 30% conseguem mover somente uma delas. Quanto talento! Toda pessoa tem covinhas na parte inferior das costas, mas em algumas pessoas, elas são mais pronunciadas do que em outras. Essas covinhas aparecem em lugares onde a pelve está conectada com o sacro, então sua existência, mesmo que não seja aparente, faz sentido. Seu pulmão direito é mais curto que o esquerdo, pois ele precisa deixar algum espaço para o fígado. O pulmão esquerdo, por outro lado, é mais estreito, pois precisa dar espaço para o coração. Os pulmões de um homem geralmente podem conter mais ar do que os de uma mulher. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo à TV. Na verdade, isso deve lhe dizer algo útil. Ao completar 60 anos, você provavelmente terá perdido 50% de suas papilas gustativas. Seu cabelo cresce 2 vezes mais rápido quando você está viajando de avião. Isso tem a ver com a pressão atmosférica mais alta. Os músculos, que ajudam os olhos a focar, fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos da perna se moverem tanto, precisa caminhar 80 quilômetros. Quando você ouve música, seu coração começa a bater em sincronia com ela.